Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já agradeço as doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de tecer alguns comentários a respeito de um short do senhor Lucas Banzoli, um apologeta protestonto que adora atacar a Igreja Católica, e eu já percebi que, na verdade, a única religião que ele tem é atacar alguma coisa. Ele não tem realmente uma religião que ele possa dizer que é prospectiva, mas tão somente antagônica, né? Ele vive do antagonismo da Igreja, ele não vive de outra coisa. Mas, enfim, em que ele publica um vídeo sobre a Reforma Protestante, como a Reforma Protestante revolucionou o mundo. E são aqueles lugares comuns e aquela sucessão de superficialidades, dentre as quais a velha dicotomia entre país católico pobre e país protestante rico. Vejam que o Lucas Banzoli, como muitos outros protestantos, preconizam uma espécie de teologia da prosperidade da história. Você não é cristão porque você quer salvar a sua alma. Você é cristão porque você quer viver numa sociedade de consumo em que você enche o cu de quinquilharias, você enche o cu de dinheiro e pronto, você é abençoado por Deus. É basicamente essa a lógica. Mas isso não é o fundamento da vida cristã. Muito pelo contrário. Existem alguns aspectos dessa sociedade capitalista que é muito exaltado pelos protestantes, que eu poderia dizer que é demoníaco, porque coloca mamon, ou seja, o dinheiro, acima da espiritualidade, acima da humildade, acima da virtude e assim sucessivamente. Então vejam que essa ideia de teologia da prosperidade histórica, além de ela ser anticristã na sua essência, porque nós buscamos a salvação de nossas almas e nós sabemos que tudo que acontece neste mundo é transitório, por outro lado, ela tem elementos falsos do ponto de vista histórico. Justamente porque essa dicotomia também ela é falsa. Até porque a riqueza de um país e a pobreza de um país obedece a inúmeras questões e a inúmeras variáveis que não dependem necessariamente de uma religião A, B ou C. É aqui que nós temos que entender a coisa. Mas a gente poderia aplicar o raciocínio do Banzoli ao próprio Império Romano e o nascimento de Nosso Senhor. Afinal, Nosso Senhor nasceu numa manjedoura, nasceu pobre, numa cidade que é muito periférica, que é a cidade de Belém. E, portanto, se houvesse um debate entre pagãos e cristãos, vamos fazer assim uma seguinte hipótese, então os pagãos poderiam alardear a grandeza de Roma, poderiam alardear o fato de que, bom, nós romanos dominamos o mundo e vocês são apenas uns pastores de cabra de uma província muito obscura do Império Romano. E vocês seguem, inclusive, um Messias que é um miserável. E que foi miserável durante a vida toda. É claro que muitos teólogos da prosperidade vão dizer que não, Jesus Cristo não era pobre. Bom, Jesus Cristo dizia para você largar tudo no nome dele, inclusive a riqueza. Jesus Cristo dizia que não poderia servir a Deus e ao dinheiro, ou seja, a mamon. Então, observem que essa ideologia que exalta a prosperidade econômica como um elemento de fé, eu penso que isso é uma ideologia demoníaca. É uma ideologia que, na verdade, quebra todo o fundamento da finalidade do que é ser cristão. Eu não estou dizendo aqui, evidentemente, que nós devamos ignorar a prosperidade material. Não estou dizendo isso. Mas da feita que ele usa esse argumento para afirmar que os países protestantes são superiores aos católicos, na prática, o que ele está fazendo é simplesmente apelando ao material em detrimento do espiritual. Basicamente isso. Olha, nós somos prósperos, ricos, enquanto vocês são pobrinhos. Como se a pobreza em si mesma fosse ruim. E não necessariamente é ruim. Quantas pessoas ricas, quantas pessoas abastadas não fizeram um voto de pobreza na história do cristianismo? Inclusive, Jesus Cristo chegou a uma pessoa rica e disse: vem, segue-me e larga tudo. Mas segundo Banzoli, isso seria uma coisa tenebrosa, uma coisa absurda. Como é que pode ele largar toda a riqueza que ele tem? A riqueza que ele acumulou ou a riqueza que ele herdou para seguir o próprio Cristo? Que coisa absurda, não é mesmo? Mas vamos ver a questão do besterol dele, porque ele cita inclusive um livro que eu li, chamado A Inquisição em Seu Mundo, do João Bernardino Gonzaga, dando a entender que a Idade Média era uma época de terror, uma época de miséria e de absurdo, e a partir da Reforma Protestante tudo foi lindo e maravilhoso. Isso aqui é uma fraude histórica monumental. Vamos ver o besterol. Besterol, besterol, besterol!
Um historiador católico reconhece que na Idade Média, pouco antes da Reforma, os habitantes apresentavam-se mal alimentados, de saúde medíocre e vida curta, viviam 20 a 25 anos e metade das crianças morria antes de completar um ano. Depois dos 40 anos, diz ele, o homem é um velho caduco. Nas regiões pobres, camponesas de 30 anos parecem anciãs, enrugadas e encurvadas. Com a reforma... Veja uma coisa interessante, ele está dizendo que na Idade Média as pessoas tinham uma qualidade de vida de 30 anos, né? A situação de miséria era endêmica e, em geral, as pessoas quando tinham 40, 50 anos, elas pareciam velhas. Eu pergunto, o que mudou isso com a reforma? Não mudou absolutamente nada, Banzoli. Mostra que você realmente não conhece história. Aqui você está dizendo que, a partir da reforma, tudo mudou. A partir do século XVI, tá? Só que isso é uma grande mentira o que você contou. Na verdade, se nós tivemos pelo menos alguma melhoria de vida do ponto de vista econômico e do ponto de vista da saúde, foi a partir do século XVIII para cá. Tá? Com a introdução de novas técnicas científicas, de novas técnicas de produção e assim sucessivamente. Vamos analisar essa argumentação dele, que na Idade Média havia muita pobreza, miséria, enfim, carestia, fome e etc. E isso porque, quando nós analisamos a Idade Média, não temos que analisar a Idade Média a partir do nosso momento, a partir da nossa época, mas a partir do que era conjunturalmente em todo mundo. Na verdade, o que ele está descrevendo como algo da Idade Média era uma condição do mundo inteiro. O mundo inteiro tinha uma baixa qualidade de vida. No século XIII, no século XIV, no século XV, as pessoas do mundo inteiro, e não somente da Europa, tinham uma qualidade de vida ruim. E isso sem prejuízo do fato de que a Europa era um dos poucos continentes do mundo onde a escravidão era minoria. Observe uma coisa interessante. A Europa medieval era uma Europa servil. O servo, apesar do status social dele não ser uma maravilha, mas ele tinha certos direitos que um escravo não tinha. E por que eu estou falando aqui da escravidão? Porque na África tinha escravidão, porque no mundo muçulmano tinha escravidão, porque na Ásia tinha escravidão, porque mesmo nas Américas havia escravidão. E a Europa era o único continente onde a escravidão, se não foi totalmente abolida, ela era simplesmente muito minoritária mesmo, inclusive por causa das políticas cristãs que humanizaram a vida do trabalho, principalmente do servo, porque o servo tinha direito a ter uma família, o servo tinha direito de propriedade, o servo tinha direito, inclusive, a um pedaço de terra para ele plantar para ele, e ele, inclusive, usufruir desses recursos. Ele poderia pagar uma taxa para o seu senhor, ele tinha, claro, um voto de lealdade com o seu senhor e etc. Mas fora isto, o fato é o seguinte, se nós analisarmos a condição da Europa em relação ao mundo, talvez a condição da Europa fosse um pouco melhor. Mas já que ele falou da reforma protestante, é curioso notar que ele acha que a partir da reforma os países protestantes começaram a ficar ricos, assim, de uma hora para outra. Mas olha, deixa eu falar uma coisa. A Alemanha, no século XVI, era um grotão no meio da Europa. E mesmo na época da reforma, continuou sendo um grotão até o século XIX. A Alemanha foi um país economicamente muito atrasado e nós estamos falando aqui de um país que deu origem ao luteranismo e que os principados alemães, pelo menos metade da Alemanha, ou uma parte significativa da Alemanha, se tornou protestante. Essa parte significativa da Alemanha que se tornou protestante, não somente era uma parte extremamente pobre da Europa e ficou pobre até o século XIX, como até o século XIX a servidão medieval vingou na Alemanha. Quando, na verdade, em outros países do mundo, inclusive países católicos europeus, a servidão já tinha sido praticamente extinta. Então, como é que você tem a ousadia de falar a besteira que, depois da Reforma Protestante, todo mundo mudou de vida? Não foi assim, idiota. Já começa pelo fato de que, se hoje nós temos comércio mundial, se hoje nós temos rotas comerciais ou coisa parecida, nós temos que entender que, nos séculos XV, XVI e XVII, as duas nações europeias que, de fato, criaram impérios mundiais e também abriram espaço para o comércio mundial, que nós podemos chamar comércio capitalista, chama-se Portugal e Espanha. Dois países católicos. Portugal, a partir do século XV, começou a expandir o seu domínio, criando rotas marítimas na costa da África, e a partir da África chegando às Índias, como também criou uma rota para a América, descobrindo o Brasil. Até a primeira metade do século XVI,
Portugal foi hegemônica em toda a Europa e foi o país mais rico da Europa. Depois veio a Espanha. E a Espanha teve um império maior do que o português. Por quê? Porque metade da Europa foi domínio espanhol, por conta da família dos Habsburgos. Partes da Itália, partes da Alemanha, parte da Hungria, a Espanha, as colônias americanas, no caso, desde o México, desde o território norte-americano até o Chile, era domínio espanhol. E em 1580, quando houve a União Ibérica, ou seja, a União das Coroas de Portugal e Espanha, a África e partes da Ásia também entraram no Império Espanhol. E isso porque a Espanha tinha domínios nas Filipinas, nas Molucas e assim sucessivamente. Tudo isso foi criado por dois únicos impérios, o português e o espanhol. E Portugal e Espanha, nos séculos 16, 17 e 18, foram as duas maiores potências da Europa e do mundo. Dominaram o mundo mesmo. Criaram as rotas marítimas e comerciais em escala mundial. Através do quê? Dos impérios. E isso porque eu não falei do fato de que muitas das estruturas da economia mundial surgiram na Europa medieval. Vide, por exemplo, as rotas comerciais. As rotas da Itália, da Espanha, as rotas da Hansa. O que é a Hansa? É a Liga Hanseática que ligava 40 cidades que iam de Lübeck, de Bruges até Novgorod na Rússia, ou seja, no norte da Europa, do extremo norte da Europa, ou seja, uma rota comercial da Idade Média. E essa rota comercial tinha ligação com a Itália, e a partir da Itália ia para o Oriente. E havia a rota do Oriente. A rota do Oriente poderia ser não somente a rota do Mediterrâneo, como também a chamada Rota da Seda. Se você estudar essa história, coisa que não é seu caso, porque você, na verdade, é apenas um apologeta de fancaria, tá? Você saberia muito bem que muitas das estruturas que você chama de capitalistas, na verdade, já eram pré-existentes na Idade Média. Os bancos são uma invenção medieval. As letras de câmbio são invenções da Idade Média. E assim sucessivamente. Todo um sistema de capitalização e todo um sistema comercial foi criado muito antes do protestantismo existir. E já que você fala da riqueza dos países protestantes, vamos analisar países protestantes no século XVI, XVII e XVIII. Vamos primeiramente pela Alemanha. A Alemanha, na verdade, não era nenhum país, era um conjunto de principados feudais. E a partir da Reforma Protestante, você tem um racha dentro dos territórios alemães. Você tem territórios que se mantiveram católicos e outros territórios que viraram protestantes. E nesses territórios protestantes é onde a servidão medieval vingou com mais força. Por quê? Porque os príncipes protestantes fortaleceram seu poder nas suas respectivas dominações ou soberanias e eles absorveram a igreja pelo Estado. E foi isso que aconteceu. E sem prejuízo do fato que, depois da reforma, a Alemanha foi um palco interminável de guerras civis e de guerras religiosas, dentre os quais a Guerra dos 30 Anos, que destruiu boa parte da Alemanha. Então, se você pegar o exemplo protestante alemão para falar de prosperidade assim, a partir da reforma todo mundo ficou rico, você é até maluco, você é até doido. A Alemanha, nos séculos 17 e 18, foi uma das regiões mais pobres da Europa. Enquanto os países católicos, Espanha, Portugal e França, eram, comparados aos alemães, muito prósperos. Prósperos comercialmente e prósperos, inclusive, no campo. Eu poderia, inclusive, fazer uma outra comparação sobre o fato de que a França, no século XVIII, era muito mais próspera no campesinato do que a Alemanha, que era servil. Vá para a Prússia. A Prússia havia servos. Servos que serviam aos chamados aristocratas Junkers, que eram donos de terras, que eram verdadeiros senhores feudais, isso no século XVIII. E a França, já no século XVIII, tinha uma boa parte, se não a maior parte do campesinato livre e dona de terras. Pelo menos, se não a metade, mas ou quase a metade da população francesa campesina já era dona de um pedaço de um lote de terra. Isso antes da Revolução Francesa. Vamos à Inglaterra. A Inglaterra,
de 1534, que foi o ato de supremacia de Henrique VIII, até 1688, não encontrou paz política. Porque, por exemplo, quando Henrique VIII estatiza a igreja, nacionaliza a igreja e se declara chefe da igreja anglicana, o que ele faz? Ele entra em conflito com vários segmentos sociais, dentre os quais a própria igreja. E ele desestabiliza o sistema agrário medieval. Como? Confiscando as terras da igreja, e quando ele confisca as terras da igreja, ele passa para a nobreza, ou seja, ele rouba a igreja literalmente. Ele leva a nação inglesa a uma guerra civil por causa disso. É claro que isso é pouco comentado, porque, claro, o apologeta protestante vende a sua revoluçãozinha como maravilhosa, como qualquer comunista, fascista, nazista, etc. É uma revolução estatal contra a igreja instituída. E foi o que de fato aconteceu. Ou seja, você tem uma aliança do rei com uma oligarquia nobiliárquica contra a igreja e contra o povo. Essa é a verdadeira dimensão da reforma protestante na Inglaterra, na Suécia, na Dinamarca, na Noruega e assim sucessivamente. E vejam que países como Suécia, Dinamarca, não eram países miseráveis. Foram miseráveis até o século XIX. Países agrários, países extremamente atrasados do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista social. E eles só encontraram uma relativa prosperidade a partir do final do século XIX. A Alemanha só se tornou realmente uma potência. Claro que você tem a Prússia no século XVIII. A Prússia já era um país que ainda serviu e militarizado. Vejam que a tradição prussiana, luterana, é uma tradição militarista. É uma tradição em que o Estado, né, é quase como se fosse um exército. Tá? Só que só na segunda metade do século XIX é que nós temos a elevação da Prússia como uma nação pujante através de um processo de industrialização e um processo também que a própria Prússia se torna protagonista da unificação alemã através das armas, combatendo a Áustria, combatendo o reinado da Baviera, anexou a Baviera e assim sucessivamente. Ou seja, a Alemanha foi anexada pela Prússia através da figura do Otto von Bismarck. E não me conste que a Alemanha fosse um país tão desenvolvido assim. Ele se tornou a partir da segunda metade do século XIX. Seja com a industrialização, seja com algumas políticas, etc. E não foi porque o luteranismo tornou realmente a Prússia muito rica. Não foi assim. Até porque boa parte das nações luteranas era pobre. E serviu. Mesmo no caso da Inglaterra, até o século XVIII, boa parte do campesinato inglês, embora não totalmente servil, mas vivia em condições precárias de miséria. Os camponeses ingleses, os camponeses alemães, os camponeses suecos, dinamarqueses, noruegueses viviam piores do que, por exemplo, os camponeses da França, do que os camponeses da Espanha, os camponeses de Portugal. E nós temos que entender uma coisa interessante. Apesar dessas diferenças que eu estou colocando aqui, a gente sabe que a questão da qualidade de vida só começa a aumentar realmente a partir do século XIX. A partir de políticas de Estado relacionadas a questões sanitárias, relacionadas a questões da produção do trabalho e assim sucessivamente. Tá? Então, essa ideia de que país protestante virou rico de uma hora para outra, isso não existe. Isso aí é uma mitologia. Eu reitero aqui. Os países protestantes até o século XVIII eram países atrasados. Enquanto os países mais avançados e mais influentes, os países católicos, inclusive foram eles que criaram o chamado comércio mundial. O Império Britânico, como também o Império Holandês, digamos assim, né? Ou sei lá, qualquer outro país protestante, eles só entraram na onda a partir do século XVII e XVIII. E mesmo assim, ainda assim, eram potências frágeis se comparados, por exemplo, à França, a Portugal, a Espanha, etc. Vejam que existem inúmeros mitos relacionados, por exemplo, à Reforma Protestante, quando nós vemos a guerra entre a Inglaterra e a Espanha no século XVI. Se vocês observarem as batalhas que a Espanha entrou contra a Inglaterra, com exceção da Invencível Armada, da tentativa de invasão da Inglaterra pelos espanhóis, que foi malograda, de resto, no campo de batalha de toda a Europa, os ingleses só levaram porrada.
E só levaram porrada por uma razão muito simples, porque a Espanha era uma potência militar invencível. Pensem no império que tinha domínio sobre praticamente toda a América, América Central, América do Sul e uma parte da América do Norte era tudo Espanha. Pensem num país que tinha, em 1580, domínio sobre a África, por causa do Império Português, porque o Império Português foi assimilado pelo Império Espanhol. Pensem num império em que havia as regiões da Alemanha e regiões da Itália que eram domínio espanhol. Por que era domínio espanhol? Por causa da influência dos Habsburgos, por causa da influência do Sacro Império Romano-Germânico. O Sacro Império Romano-Germânico foi simplesmente assimilado pela Espanha. Através do quê? Dos casamentos dinásticos entre os Trastâmaras, que eram descendentes da rainha, dos reis católicos, da rainha Isabel e Fernando de Aragão, junto com o quê? Com um membro da família dos Habsburgos. E observem que esse casamento dinástico que construiu o Império Espanhol foi idealizado principalmente por Fernando de Aragão. Que justiça seja feita no que tange a muitos aspectos pessoais dele que podemos até questionar, mas ele foi um gênio político. Foi tão genial que ele criou o Império Espanhol praticamente, junto, claro, com a dona Isabel Católica. Então observe que esse argumento é tão falacioso, tão fajuto, e não condiz com os fatos. Ele está dizendo assim, olha, a partir da reforma todo mundo ficou rico, melhorou de vida. Para, meu filho. Para. Isso não tem o menor sentido o que você está falando. A Alemanha não somente entrou numa situação de turbulência violentíssima, como ainda não encontrou relativa paz nem em 1648, que foi a Paz de Westfália, já que houve a Guerra dos 30 Anos. E a Guerra dos 30 Anos causou um impacto tal na população alemã, porque uma parte da população alemã morreu nessa guerra. Carestia, fome, miséria e assim sucessivamente. Tá, e a reforma protestante? Cadê a reforma protestante aí gerando prosperidade para esse povo? Não houve prosperidade. No século XVIII era a mesma coisa. No século XVIII, a Alemanha era considerada uma das regiões mais miseráveis da Europa. A Suécia era um país extremamente miserável. A Dinamarca, a Noruega e assim sucessivamente. Ninguém via a Noruega como um modelo de desenvolvimento. Ninguém imitava a Noruega, imitava a França, imitava a Espanha, imitava Portugal. Poderia até imitar a Inglaterra, mas muito posteriormente. Até porque o processo do desenvolvimento inglês é uma coisa muito recente. E veja, é inglês, não quer dizer que seja em outras regiões do Império Britânico. Porque, por exemplo, a própria Escócia, que é calvinista, em muitos aspectos preservou certas tradições que eram comuns ao corporativismo medieval. Então, observem que o aspecto religioso, ele pode ter essa influência? Depende de como isso se insere em outros setores, em outras variáveis. E isso porque, eu não vou nem discutir porque seria covardia a pujança da América Latina no século XVIII perto das 13 colônias inglesas. As 13 colônias inglesas eram muito pobres perto do Império Espanhol no século XVIII na América Latina. O México era mais rico, e eu poderia dizer a cidade do México era mais rica do que qualquer cidade das 13 colônias da América do Norte. Eu poderia dizer que o Peru era mais rico, tá? O Peru, a Bolívia, tá? Hoje, que são países infelizmente atrasados economicamente, enfim, a gente pode até falar isso. Mas as colônias, por assim dizer, entre aspas, do Império Espanhol eram muito mais ricas do que qualquer colônia protestante. Seja da América do Norte, ou então, sei lá, Jamaica. Vamos pegar a Jamaica. Pô, a Jamaica é um país protestante, nem por isso vão dizer que seja modelo para os brasileiros. Ou então o Suriname aqui, que é possessão holandesa. Pelo contrário, boa parte das colônias britânicas não são necessariamente países ricos. Eu posso citar a Austrália, a Nova Zelândia e os Estados Unidos. Agora o resto, sei lá, Jamaica, Paramaribo, sei lá, são países extremamente pobres. E mesmo assim, a gente também tem que explicar o fato de que a colonização inglesa nesse país, Nova Zelândia e mesmo a Austrália, foram colonizações extremamente racistas. Na verdade, a prosperidade ficava restrita aos brancos.
Como aconteceu também nos Estados Unidos. Durante muito tempo, os Estados Unidos foi uma sociedade segregada em que os negros não estavam inseridos em todos os aspectos institucionais da sociedade norte-americana. Tudo bem que o Brasil também não seja grande exemplo, mas pelo menos no Brasil houve uma miscigenação racial, houve uma integração muito melhor no aspecto étnico do que nos Estados Unidos, onde você tinha estados que proibiam pessoas de cores diferentes de se casarem. A segregação racial nos Estados Unidos era legal, era oficializada e apoiada pela população branca, protestante. Inclusive é interessante que eram justamente nas populações católicas que havia uma confrontação dessas leis raciais. Pegue o católico irlandês. O católico irlandês lá na escola dele colocava negro, colocava qualquer pessoa. Agora vai numa escola protestante. Protestante branco não se mistura com protestante negro. Fica aí no teu cantinho. Eu não vou dizer aqui que na América Espanhola e na América Portuguesa não houve caso de racismo. Claro que houve. Claro que havia discriminação contra negros. Mas essa discriminação ela não era tão incisiva. E o fato de haver miscigenação racial, e essa miscigenação racial existiu justamente porque é um país católico, porque não havia restrições legais para casamentos mistos, é que amenizou esses aspectos discriminatórios que foram, claro, causados pela escravidão e assim sucessivamente. Então, se o Brasil é um país mestiço, deva-se justamente por ser católico, porque se fosse protestante, nós seríamos um país segregado. Vamos lá, vamos ver o besterol. Reforma, os países protestantes não tardaram em se tornar os mais prósperos do mundo. Veja que ele parte de uma visão automática, né? Uma visão automática. A de que virou país protestante, ponto, virou país rico. Isso não tem o menor sentido. Até porque, como já explanei aqui em exemplos, durante muito tempo, isso no decorrer de 3 séculos da reforma, do século XVI até o século XIX, a maioria dos países protestantes era pobre, enquanto a maioria dos países católicos era mais rica. Eu poderia citar a Áustria. A Áustria, até o final do século XIX, começo do século XX, era uma potência militar e econômica. Era, na verdade, um império, o Império Austro-Húngaro. E se vocês observarem, por exemplo, as capitais mais pujantes da Europa em matéria de cultura, uma delas se chamava Viena e outra Budapeste, na Hungria. E eram países católicos. A Áustria era tão pujante em matéria de cultura, e em matéria de sofisticação, e em matéria de riqueza, que até Paris invejava Viena. Ou Budapeste. Então eram cidades prósperas, ricas e católicas. Um império católico próspero. Aí eu pergunto, onde se aplica esse raciocínio da prosperidade protestante e da miséria católica? Claro, você querer comparar a Idade Média, né, nos séculos, sei lá, no século VI, V, VI, até o século XV, XVI. Século XV, tá? Vamos partir da convenção do que se chama o final da Idade Média, que foi a queda de Constantinopla. Você querer comparar o século XV com a tecnologia do século XV, e aí a partir daí comparar o que aconteceu posteriormente, dizendo, olha, os católicos são atrasados na Idade Média. Claro, como talvez a humanidade toda era atrasada na Idade Média. A humanidade toda era atrasada para os nossos padrões. O problema não é avaliar isso, idiota. O problema é avaliar é que, dentro desse atraso que você está alegando, foi a partir da tecnologia desenvolvida na Idade Média, seja através da economia, pois economia também é tecnológica, já que quando nós vemos o surgimento dos bancos, das rotas comerciais, dos mapas, ou mesmo da tecnologia náutica portuguesa, que era muito avançada para a época, aí você não pode dizer que eles eram atrasados dentro da época em que eles constituíam. Eles não eram atrasados. Pelo contrário, eles eram mais avançados. Essa que é a grande questão. Eu não vou comparar uma caravela portuguesa do século XV com um navio norte-americano do século XXI. Isso seria burrice. Compare a caravela portuguesa com os navios muçulmanos, com os navios chineses e assim sucessivamente. Aí você vai ver, a tecnologia náutica portuguesa era superior. Tão superior que, no começo do século XVI, a marinha portuguesa dominou de uma forma avassaladora os mares do Oceano Pacífico, os mares da Ásia. Nenhuma marinha era capaz de enfrentar a marinha portuguesa, por causa da tecnologia militar e náutica. Tem uma batalha, se não me engano, a Batalha de Dil, em que 17 navios, se não me falha a memória, posso estar errado aqui,
mas 17 navios portugueses esmagaram quase 200 navios muçulmanos. Agora eu não sei se foram 200 ou foram 100 alguma coisa, mas era mais ou menos quase 200 navios muçulmanos não foram pagos para derrotar 17 naus portuguesas. De tão capacitados militarmente que os portugueses eram. E depois os navios espanhóis, os galeões espanhóis, os navios espanhóis eram poderosíssimos. Nenhum navio inglês encarava o navio espanhol. A marinha inglesa era muito fraca perto da marinha espanhola no século XVI. Inclusive, tem um evento da história da Espanha no final do século XVI, e isso pouco depois da derrota, né, ou do impasse, quando os espanhóis tentaram invadir a Inglaterra em 1588, que foi a chamada Contra-Armada. A Contra-Armada foi o seguinte: os ingleses pressupunham que os espanhóis estariam enfraquecidos com a tentativa malograda de invasão da Inglaterra. Então eles resolveram contra-atacar. E eles atacaram o norte da Espanha e atacaram Portugal. Invadiram Portugal. Os ingleses invadiram Portugal com a alcunha, inclusive, de um pretendente ao trono português, que era o Prior do Crato, que era um descendente bastardo da dinastia de Avis. Mas, meu amigo, os espanhóis arregaçaram os ingleses de uma forma tal que, como os ingleses achavam que os espanhóis estavam em baixa, só que a reviravolta dos espanhóis foi tão violenta que eles conseguiram destruir quase toda a marinha inglesa. É claro que os ingleses ganharam na propaganda o que perderam na área militar. Como, aliás, toda essa pataquada banzólica é propaganda protestante do século XVI. Os protestantes no século XVI ganharam na difamação o que perderam nos campos de batalha, seja nos mares do Atlântico, quando os ingleses faziam pirataria contra os navios espanhóis, seja no campo, por exemplo, das 7 províncias de Utrecht, que no caso hoje se tornou Holanda, quando houve a Guerra dos 80 Anos. Na Guerra dos 80 Anos, quem levava vantagem eram os espanhóis. Só que o problema é que a guerra não acabava nunca, seja porque muitos países protestantes apoiavam os protestantes holandeses, seja porque a Espanha estava em guerra com o mundo inteiro. Estava em guerra contra o turco, estava em guerra no Mediterrâneo, estava em guerra no Atlântico, em guerra contra todo mundo. Imagina, um império em guerra constante, porque os seus inimigos estavam querendo enfraquecê-lo. Guerra contra a França. A França era inimiga furiosa do Império Espanhol. E, aliás, a França fazia a loucura de se aliar ao turco para derrotar o Império Espanhol. Para você ver o grau de maluquice, tá? Aí esse boboca disse: não, os países católicos eram todos pobres e miseráveis. Tá bom, tá, vai nessa, vamos lá. Atualmente, dos 17 países com o maior IDH do mundo, 13 são de tradição protestante, e o pior colocado é o 17º no ranking com 189 países. Observe uma coisa interessante. Ele coloca a questão dos países protestantes como se o fator PIB, riqueza, fosse um elemento de promoção do pensamento teológico protestante, o que é uma baita de uma falácia. Se eu perguntasse para vocês qual é hoje o país com maior renda per capita da Europa, vocês vão ficar surpresos. Chama-se Luxemburgo. Luxemburgo é um país católico. A Áustria é um país católico. A Itália é um país católico. E ninguém vai dizer que são países menos prósperos do que muitos países protestantes. A Alemanha, se nós temos que entender bem, a Alemanha, metade da população é praticamente católica e a outra metade é protestante. Aí eu pergunto, onde se aplica esse conceito de riqueza e pobreza dentro de católicos e protestantes que vivem no mesmo país? Eu posso dizer para vocês, inclusive, para quem vive na Alemanha e principalmente para quem visita a Alemanha, existe uma diferença de atmosfera entre regiões católicas da Alemanha e regiões protestantes. E o pessoal diz claramente que as regiões protestantes da Alemanha são as mais feias. E por quê? Porque as regiões protestantes da Alemanha são as mais modernas, as mais industrializadas, propriamente ditas. E, no entanto, as regiões católicas da Alemanha são muito ricas e muito bem apessoadas. E um nível de vida talvez muito melhor do que muitas regiões protestantes da Alemanha. Então veja que todo esse argumento aí é para engambelar incautos católicos através de uma ideologia de prosperidade, de teologia da prosperidade na história. Olha, nós temos que ser protestantes para sermos ricos. Ué, mas a ética do trabalho protestante é uma ética problemática. Por quê? Se hoje, por exemplo, nós estamos discutindo sobre horas de trabalho, ritmo de trabalho,
Dentro da lógica de muitos protestantes que hoje são contra a redução do 6,1, é que você realmente tem que trabalhar como um condenado, como se fosse um escravo ali, entendeu? Por quê? Porque você tem que seguir uma lógica de produtividade. O catolicismo não tem essa necessidade. E não tem essa necessidade porque nós temos outras prioridades além da riqueza, além do poder econômico, além do crescimento econômico. A nossa verdadeira prioridade é a salvação das nossas almas. A prosperidade econômica necessária? Sim, ninguém vai negar, por exemplo, que o Brasil é um país muito pobre, que o Brasil precisa de certos ajustes sociais e econômicos, etc. Mas isso não pode ser o epicentro da vida cristã. O epicentro da vida cristã é a salvação das nossas almas. Esse discursozinho aí é um discurso bem materialista, vagabundo, para seduzir você. Para dizer, olha, nós somos católicos, logo nós somos pobres. Para com isso. Para com isso. Na verdade, se nós apelarmos a esse argumento, todas as estruturas que hoje criaram a riqueza para o bem ou para o mal, na verdade surgiram dentro de quê? Surgiram dentro da Idade Média e surgiram dentro dos impérios católicos. E que só depois os protestantes vieram. E vejam, a prosperidade protestante muitas vezes é feita dentro de uma lógica que quebra todas as regras morais que até então havia nos países católicos. É por isso que os países católicos foram, entre aspas, até prejudicados no aspecto do enriquecimento. Por quê? Porque para a questão da acumulação de capital, a questão dos juros, que nós chamamos de usúria, a usura foi liberada pelos países protestantes, né? Foi liberada, mesmo, descaradamente. Não, você tem que acumular, você tem que lucrar, você tem que tirar dividendos, né? Então veja, nos países católicos, esse tipo de ação era muitas vezes desestimulada e condenada. Por quê? Porque a visão do trabalho católica é uma visão embasada na ideia do bem comum. Mesmo que você prospere individualmente, mas se essa prosperidade econômica prejudicar a comunidade, então você será, evidentemente, coibido em torno disso. Então, vejam que dentro do catolicismo na economia, o catolicismo na sociedade, não dá esse incremento valorativo à ideia da prosperidade econômica como um fator em si mesmo, como ele coloca aqui. Essa que é a grande diferença. E mesmo assim, se nós temos comércio mundial, se nós temos, sei lá, bancos, claro que o conceito de banco na Idade Média tem aspectos diferenciais, havia inúmeras regras, né? Regras pesadas contra a usura, né? Grande parte do que nós chamamos de capitalismo moderno foi construído a partir do final da Idade Média. Muito antes do protestantismo existir. Mas vamos lá, vamos observar, vamos lá. Das 80 maiores invenções do século XVI para cá, nada menos que 71 delas se passaram em um país protestante. Observe aqui uma falácia, né? Uma falácia, a questão de invenções. Se a gente pegar, por exemplo, o caso da ciência, eu poderia dizer o seguinte: 5% dos cientistas em toda a história do pensamento científico são jesuítas. São jesuítas. Eu poderia citar uma penca de jesuítas aqui, ou uma penca de católicos que criaram inúmeras áreas do conhecimento que foram aproveitadas pelos protestantes. A egiptologia. Quem foi que criou a egiptologia? Chama-se um sujeito, que eu acho que ele era alemão, chamado Athanasius Kirchner. Ele criou a egiptologia. E sem contar que, se não me falha a memória, ele também contribuiu para a geologia. O Roger Boscovich foi um polimata, um cientista polimata. E, se não me falha a memória, era padre. O próprio Nicolau Copérnico, que escreveu a sua tese heliocêntrica, ele era padre. Isso sem prejuízo do próprio Galileu, que a despeito de ter sido chamado a atenção pela Inquisição, e aquele processo que ele sofreu foi uma baita de uma palhaçada, porque o Papa gostava dele, todo mundo gostava dele, mas ele foi um cientista católico. E assim sucessivamente. Vamos pegar, por exemplo, a própria questão do Big Bang. Quem foi que teorizou o Big Bang? Foi um padre belga chamado Georges Lemaitre. Como também, quem foi que teorizou sobre a genética? Foi também um outro padre católico, o Sr. Gregor Mendel. E muitos outros. Então veja aqui que ele está colocando certos critérios quantitativos, quando na verdade ele não se dá conta de um fato básico. Quem criou as estruturas do pensamento científico na Europa? Foi a Igreja Católica.
Se hoje os protestantes podem se locupletar de ter universidades, de ter pensamento científico tudo prontinho e acabado, e ter mesmo comércio mundial para ficar enchendo o cu de dinheiro, como eles gostam de se locupletar, devo-se aos católicos, seja através dos impérios, seja através do pensamento científico, seja através das universidades. Claro que eles vão ficar relativizando isso, e o Banzoli, ele é mau caráter mesmo, ele não vale nada, mas é um fato. É um fato. Quer dizer, esse tipo de cálculo é tão idiota, tão imbecil, que dentro de uma análise séria vocês estão vendo várias coisas aqui. Primeiro, país protestante não é sinônimo de país rico. Já começa por aí. Se eu citar um país católico rico, já acabou com a teoria. Segundo ponto, essa tese surge através de uma visão muito porca, mas muito porca, da obra magna e espetacular do Sr. Max Weber, chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, muitos protestantes brasileiros adoram citar essa obra, mas eles nunca leram a porcaria dessa obra. E por que eu digo isso? Porque a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo não é um elogio ao protestantismo e não é um elogio ao espírito do capitalismo. É justamente o contrário. É uma crítica, inclusive. Por quê? Porque Weber percebe que essa racionalização econômica, que vem do puritanismo e do calvinismo e também do pietismo, essa racionalização econômica que acaba ganhando um contorno de vida própria dentro da sociedade capitalista, ela acaba se desvinculando de qualquer reserva moral, como havia no catolicismo, como havia mesmo no luteranismo. A tradição luterana é bastante restritiva em certos aspectos econômicos, no que diz respeito à questão da usura, no que diz respeito à questão do acúmulo de capital, etc. Quem libera todas essas energias para um acúmulo de capital desenfreado, ainda que fosse de uma forma frugalizada, é o calvinista, é o pietista. Basicamente isso. Vamos lá, besterol, besterol, besterol. E dos cristãos ganhadores do Prêmio Nobel, 82% são protestantes. Ah, que grande merda. E daí? E daí? Isso prova o quê? Prova que a cultura católica é inferior à cultura protestante? Claro que não. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Veja, ele está falando de Prêmio Nobel, tá? Prêmio Nobel é um critério muito específico e muito particular que não analisa, por exemplo, todo o aspecto do desenvolvimento da história da ciência. Porque até o século XVIII, os grandes protagonistas da ciência são católicos, em sua maioria. Não que os protestantes não tivessem criado um certo desenvolvimento científico, mas os católicos têm uma certa proeminência, pelo menos até o século XVIII. A partir do século XVIII e XIX, você pode dizer que houve realmente uma proeminência de países protestantes, justamente porque eles começaram a investir em tecnologia, começaram a investir em indústria, assim suavamente. Tudo bem, eu não tiro essa razão. Mas o que isso muda o fato da verdade católica e das trocentas mentiras protestantes? O protestantismo também é o país do secularismo, o protestantismo também é o país do aborto, é o país da agenda woke, é o país de todos os liberalismos possíveis. E nem por isso eu vou aderir a todas essas agendas liberais, porque é um país protestante próspero e rico. Porque a prosperidade também nos leva à ilusão que esses protestantes não percebem de que nós não tenhamos que nos olhar para si mesmos sobre o aspecto do pecado relacionados ao acúmulo de capital. Já perceberam isso? Ninguém questiona o aspecto da avareza, ninguém questiona o aspecto também da licenciosidade que a riqueza pode nos levar e assim sucessivamente. Aí existe o diferencial católico. É por isso que o católico diz: cuidado com o dinheiro, cuidado com a prosperidade, cuidado com a riqueza. Essa é a diferença. Aí não, esse aí é o latino-americano complexado, deslumbrado, que adere a uma ideologia colonizadora de matriz norte-americana para dizer: olha, nós somos pobres porque somos católicos, nós temos que pensar como protestantes em tudo. Pode ser também aborto também, pode ser clínica de aborto da Planned Parenthood também, pode também ter financiamento de ONG americana para botar, sei lá, agenda woke para nossas crianças se vestirem de mulher também, né, menininho ficar vestido de mulher, passar batom ou cortar o bilau. Pode ser também isso? Pode ser. Isso também é de país protestante também. Toda essa retórica sua que fica exaltando o capitalismo liberal desenvolvido dos países protestantes, você não se dá conta, senhor Banzoli, que dentro desse capitalismo liberal vem todo o pacote secular. Porque o protestantismo é pai do secularismo, o protestantismo é pai do materialismo da modernidade também. Vamos lá.
frente a apenas 17% de católicos. Que merda. Saiba mais sobre isso nos meus 2 volumes, Os 500 Anos da Reforma, Como o Protestantismo Revolucionou o Mundo, que você pode baixar de graça no meu site. E feliz Dia da Reforma. Olha, se os livros do Banzoli servem para alguma coisa, eu posso dizer que pelo menos para 2 servem. Se você vive num país frio da Europa e num país protestante, sei lá, a Suécia, a Dinamarca, a própria Holanda, pega essa merda e toque fogo para fazer uma lareira. Isso serve. Pode ser que também na Holanda sirva para fazer diques. Digamos que a gente possa, sei lá, molhar todos os livros do Banzoli e começar a tapar os diques da Holanda. Isso serve também. Agora, se você for de um país católico pobre e você não conseguir comprar um papel higiênico, você pode, evidentemente, pegar a obra do Banzoli e passar na bunda, não tem problema. Porque, pelo menos, existe uma vantagem. Sabe o que é? É que você não precisa pagar nada. É só baixar, imprima e passe na bunda. Só isso que serve. Esse tipo de propaganda ridícula e enviesada é interessante porque ela não é uma propaganda nova. Ela surge, inclusive, há mais ou menos 100 anos atrás, quando os calvinistas começaram a brigar com os católicos no Brasil. Veja, por exemplo, o debate entre o padre Leonel Franca e o senhor Carlos Eduardo Pereira, que era um pastor presbiteriano. Isso no começo dos anos 20 no Brasil, nos 1920, e que depois teve aquele clássico do livro do Leonel Franca chamado A Igreja, Reforma e Civilização. Dentre as inúmeras argumentações estúpidas dos protestantes, entre os quais o senhor Carlos Eduardo Pereira, era dizer que a América Latina é pobre porque ela é católica. E os países protestantes são ricos e prósperos, então nós temos que ser protestantes para sermos ricos e prósperos e não para salvar nossas almas. Não é? Basicamente isso. Só que existe um porém. Noções de prosperidade, riqueza e pobreza são conceitos bastante relativos. Hoje, nós temos a grande ameaça de que o país mais próspero do mundo não será um país protestante e não será nem mesmo um país católico. Será a China. Aí, a partir dessa lógica estúpida, quer dizer que nós temos que imitar o modelo chinês para sermos ricos? Nós temos que também imitar o ritmo de trabalho dos chineses, em que os trabalhadores são tratados como escravos dentro de uma lógica de produção, sem direitos trabalhistas, sem proteções sociais e nada, vivendo sob a ditadura de um Estado comunista, digamos assim. Essa é a lógica do Banzoli. Lógica materialista, rasteira, vagabunda, tá? E que infelizmente tem apelo no Brasil, porque sendo um país muito pobre, e veja que isso não chega a ser um problema em si, porque quando nós observamos que agora estão demonizando a pobreza, claro, a gente pode dizer que a pobreza é pobreza, né? Claro que uma situação de fome, de miséria, é uma coisa que não é aceitável. Mas uma situação de sobriedade, em que a gente tenha um mínimo de dignidade, não é uma coisa de si toda ruim. Você não precisa ser um Bill Gates e nem um Elon Musk para ter uma dignidade enquanto ser humano. E mais além, mais do que isso, cultive uma religiosidade em que você duvide da riqueza. Por quê? Porque nós somos uma sociedade capitalista que vive do seu desejo, de estimular o seu desejo em tudo. O desejo de consumo, que vai desde comprar roupa, sapatos, tudo bem, a gente pode até comprar roupa, sapato, um carro, né? Mas também desejos ruins, pornografia, ou então, sei lá, muitas tretas da internet, tem muita gente viciada em treta. É por isso que eu vejo muitos idiotas dizendo: por que você não debate com o Banzoli? Por que você não debate com isso? Veja que esse pessoal, quando eles falam isso, eles não estão preocupados com a verdade que vai sair do debate. Eles estão preocupados realmente com aquela excitação da treta, tal como alguém que é um adicto em pornografia. O cara é viciado em pornografia, vê uma mulher gostosa, aí começa, sei lá, vocês sabem o que ele faz, né? Vai procurar vídeo, vai procurar sei lá o que, né? O que acontece? É a mesma coisa desse povo. Esse povo é viciado em quê? Em intriga. Por quê? Porque tem vidas desocupadas e precisam desses estímulos. E aqui nós podemos falar no aspecto da riqueza. E neste ponto, o católico é ensinado a ter cuidado com a riqueza. Cuidado com a prosperidade. A prosperidade seduz. A prosperidade pode levar ao erro. A prosperidade pode levar à cegueira. É por isso que a igreja medieval, quando falava dos ricos e de uma forma muito crítica, aliás, até hoje a igreja é muito crítica dos ricos, e nós temos até um papa que é muito crítico dos ricos, e de passagem. Quando ela fala sobre isso, ela fala sobre
a concupiscência do dinheiro, sobre a sedução da avareza, sobre a sedução do poder econômico, do consumismo, e de como esse estímulo desenfreado do consumismo não é uma coisa boa. E o pior de tudo é que a nossa economia atualmente depende disso. Então, o catolicismo, ele é estoico em algum ponto, no sentido de que você pode viver de uma forma saudável do ponto de vista da riqueza, sem cair na sedução do deslumbramento. E, no entanto, os nossos irmãos separados protestantes nos prometem o quê? Nos prometem uma teologia da prosperidade, nos prometem de que o importante é ter. Seja na figura de um Pablo Marçal que fica, sei lá, exaltando a sua riqueza. Olha, eu tenho um carrão do ano, aí eu não sei o que, eu sou o cara, o pica das galáxias, encheu o cu de dinheiro, chega, é tanto dinheiro no meu rabo que não cabe nem mais na privada. É mais ou menos isso aí, tá? Ou então, nós temos que ser ricos como os países protestantes. Países protestantes que são campeões de aborto, são campeões de divórcio, são campeões de tudo que é merda. Por quê? Porque se impõe uma ética do trabalho, e não somente uma do trabalho, mas uma ética de consumismo, que degrada a família, degrada a religião excessivamente. Ora, com exceção dos Estados Unidos, que é um caso à parte, e mesmo assim é um país altamente secularizado, os países protestantes em geral são campeões de ateísmo e campeões de tudo que é merda. Aí esse idiota vem dizer, não, nós temos que ser protestantes. Mas olha, vá a merda, você é muito babaca, cara. Você é babaca demais. Muito babaca. Deslumbrado, latino-americano sem dinheiro do banco, sem amigos e parentes importantes, sabe? Aquela coisa assim, deslumbramento com a socialite rica, sabe? Você é o tipo de personalidade realmente muito complexada para cair nesse discurso. Então, meus amigos, um grande abraço.